Subo nesta tribuna para discutir o item de número 24, projeto de lei complementar número 008/2023, de minha autoria, que visa alterar a lei complementar número 44, de dezembro de 1998. Por quê? Esta lei, Código de Posturas, 1998, ela proíbe o comerciante trabalhar aqui na nossa cidade além das 20 horas. Ele só pode trabalhar até 20 horas. E vejam os senhores, o comerciante, ele tem sido muito prejudicado aqui em nosso município. E eu falo isso não apenas da boca para fora. Fato que todos os senhores receberam em seus gabinetes este documento aqui, ó, onde a Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, a SEG, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarujá, o CDL, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e do Vale do Ribeiro, apoia o projeto de lei que está em discussão. Porque este projeto, o que ele visa? Apenas ampliar o horário de funcionamento do comércio, para que o comerciante possa trabalhar além das 20 horas. E eles apoiam essas instituições, são instituições renomadas na cidade, são instituições sérias. Sabe por que eles apoiam este projeto? Porque eles sabem a dificuldade do comerciante aqui em nosso município. Eles sabem da dificuldade do comerciante, do empresário propriamente dito. Prestem muita atenção no que falarei agora, porque toda a cidade, de forma direta ou indireta, está acompanhando este assunto. E ele será um dos assuntos mais comentados e lembrados pelas pessoas. Porque hoje nós temos a possibilidade de resolver este problema que assola a nossa sociedade, que prejudica o comércio, que pode gerar desemprego, que prejudica a economia da nossa cidade. Porque quando se fala do comércio, é o comerciante que gera emprego, é o comerciante que também paga seus tributos, é o comerciante que também contribui com a sociedade, com a economia, que movimenta determinada região. O comércio aberto permite até que haja mais segurança naquele local. Se eu perguntar aqui, por que o Guarujá não tem grandes lojas, grandes empreendimentos, como uma loja da Havan, um parque aquático como o da Xuxa, um shopping center maior, com um supermercado dentro, um centro de convenções e outros empreendimentos que outras cidades, por menores que sejam, possuem? Qual seria a resposta? Porque só no Guarujá não temos. Vou arriscar. Talvez a falta de incentivo da prefeitura para o empresário ou comerciante montar ou construir um empreendimento deste porte na cidade? Talvez o excesso de burocracia que o processo administrativo da prefeitura traz para conceder alvarás ao empreendedor?
Talvez o tempo que a prefeitura demora para conceder o alvará de funcionamento aqui no Guarujá, que em alguns casos chega até ser 1 ano de espera pelo comerciante, enquanto que nas cidades vizinhas, como é o caso de Santos, não leva 15 dias. 15 dias! E a nossa cidade, 1 ano para conceder um alvará para o cidadão que está com tudo em dia, que deu entrada, que apresentou a documentação. Talvez as leis do município, que muitas vezes são contrárias ao exercício pleno das atividades do empresário ou comerciante, a exemplo, o atual Código de Posturas, que é de 1998, e permite que o comércio em geral só pode funcionar até 20 horas da noite, claro. E o que está escrito, positivado no Código? É isso aí, gente. É até 20 horas apenas que o comércio pode funcionar aqui em nossa cidade. Esqueci algum item? Talvez a origem dos grandes empresários, talvez esses grandes empresários não querem investir no Guarujá por conta destas situações. Senhores, vejo muita gente reclamando que no Guarujá não tem nada, não tem mesmo. Talvez alguns dos problemas poderiam ser resolvidos agora, com a aprovação deste projeto, por exemplo. A pergunta é, quem pode mudar esta situação no município? Com certeza, o legislativo e o executivo. Nós podemos mudar esta situação aqui no município, com apoio da sociedade. Criando leis que permitam ao empresário ou comerciante condições e segurança jurídica para ele montar o empreendimento dele e ter a certeza que poderá trabalhar tranquilamente e que não ficará nas mãos de ninguém e nem terá que ficar pedindo, pelo amor de Deus, a prefeitura para conceder autorização especial para ele trabalhar durante a noite, além das 20 horas. E olha que há exemplos de comerciantes que apresentam toda a documentação, cumpriram todos os requisitos que a prefeitura exigiu e já se passaram quase 2 anos e até agora a prefeitura não concedeu autorização especial para o comércio funcionar durante a noite, após as 20 horas. Aí vem a fiscalização e obriga um comerciante a fechar a pizzaria, simplesmente porque estava trabalhando à noite e já tinha passado das 20 horas. Olha a situação. Como fica o comerciante para pagar suas contas? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Mário Lúcio. Peço a prorrogação da sessão até o término da pauta, senhor presidente. É regimental o pedido do vereador Mário Lúcio da Conceição pela prorrogação da sessão até o término da pauta. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado. A sessão vai até o término da pauta. Continua com a palavra o vereador Anderson Figueira Lopes. Olha a situação. Como fica o comerciante para pagar as suas contas, cuja fiscalização esteve em seu comércio e o obrigou a fechar as portas depois das 20 horas, simplesmente porque ele não tem o alvará para funcionar além das 20 horas, porque a prefeitura não concedeu, porque ele pediu, ele requereu, apresentou a documentação. Veja quanto prejuízo é causado. Como ficam os funcionários preocupados em perder o emprego por saber que o comerciante não terá condições de honrar suas contas? Como fica o cliente ao ter que se levantar sem mesmo ter terminado aquela refeição? Digo mais, numa esfera maior, se contarmos o ato administrativo da Câmara Municipal, diante deste fato, não ter, então diante deste fato, se não teve legislação, ou a Câmara não legislou, ou não aprova um projeto de lei complementar que permita o livre exercício do comércio, talvez possa ser visto até como abuso de poder, uma vez que cerceia a liberdade comercial garantida, constitucionalmente falando, e a omissão
talvez possa evidenciar até prática de crime. Então, são hipóteses que nós precisamos avaliar. O comerciante foi quem mais sofreu nos últimos tempos. Vou refrescar nossa memória. No final de 2021, em plena temporada de verão, os comércios de Vicente de Carvalho foram prejudicados, mas muito prejudicados mesmo, com a repavimentação da Avenida Tiago Ferreira. Obras, barulho, muita poeira, calor, sujeira. Prejudicou a movimentação das pessoas, fez com que os clientes desistissem de comprar naquele local. Resultado, comerciante sem lucro, dívidas, salários atrasados e até comerciante que quase chegou à falência. Quem paga essa conta? Ou melhor, quem pagou? Só o comerciante. E não acabou, porque logo em seguida veio a pandemia, comércio obrigado a fechar as portas. Novamente o comerciante sem trabalhar, sem receber, sem poder honrar as contas, sem poder pagar os funcionários. Quem pagou essa conta? Aí veio a situação da falta de segurança aqui no município. Policiamento que desceu, a mídia informando a situação do Guarujá. Resultado, o turista ficou com medo de visitar o Guarujá. E o comércio, novamente, prejudicado. Pela falta de segurança, não pela mídia, mas pela falta de segurança no município. Os últimos feriados, agora, mais próximo, foram de muita chuva, que prejudicou novamente o comércio, porque o turista não vem para a cidade em situações como estas. Aí os comerciantes tentam ficar pouco mais de 20 horas com a pizzaria aberta para tentar recuperar um pouco do prejuízo que vem sofrendo. E a fiscalização da prefeitura vai até a pizzaria daquele comerciante que solicitou uma autorização, que apresentou a documentação em dia e simplesmente obriga o comerciante a fechar as portas. Mais uma vez eu pergunto, de quem é o prejuízo? Apresentei esse projeto de lei que nos dá, como vereador, a possibilidade de positivar na lei que os comerciantes possam ficar com o comércio aberto, mesmo depois das 20 horas. E espero que votemos por essa aprovação. Não é possível que só porque o projeto vem da oposição, ele não seja aprovado. Não sei se é por conta dessa situação, mas eu tenho que expor. Será que vão apresentar outro projeto similar só para não aprovar o que eu apresentei? Se isso acontecer, será a comprovação da vaidade da nossa parte. E mais tempo passará para que um novo projeto seja pautado, votado, uma vez, duas vezes, ele vai para o executivo, ele avalia, veta ou não. Enquanto isso, o tempo vai passando e o comerciante continua sendo prejudicado. Já temos um projeto na casa, o qual estou discutindo. E podemos resolver o problema do comércio hoje. Por isso que eu falei que quem pode resolver esses problemas na cidade é o legislativo e o executivo. E nós somos o legislativo. Deem um voto de confiança, não para mim, mas para os comerciantes que tanto têm sofrido. Do TAC, do Ministério Público, que foi levantado. Está aqui, ó, em minhas mãos, o TAC. O TAC do Ministério Público. Alguns interpretaram este TAC dizendo que ele tem força para barrar o projeto de lei que apresentei. Em primeiro lugar, o projeto de lei que apresentei não colide, não viola o TAC do MP.
O TAC do MP, ele apenas regulamenta, ele limita o nível de barulho nas atividades do comerciante. Ele não proíbe o comerciante de ter o comércio aberto após as 20 horas. Então, o projeto de lei que eu apresentei, ele visa apenas garantir o direito do comerciante continuar com o comércio aberto após as 20 horas. Não colide com o TAC. Ainda referente ao TAC, em 2021, apresentei um projeto de lei complementar para ajudar as mulheres vítimas de violência no lar. Também tinha o TAC. Olha, era um projeto de lei complementar e tinha o TAC. Nós aprovamos esse projeto. Foi suscitada a questão desse TAC. Igualzinho. E ficou claro que o projeto também não violava aquele TAC. Não viola o TAC. Neste projeto não há inconstitucionalidade. Ele não viola o TAC do MP. E se esse projeto de lei, se ele for aprovado, estaremos ajudando muito a cidade, os comerciantes, a região. Não se preocupem, embora eu seja vereador de oposição e tenha sido o autor do projeto, se ele for aprovado, ele não vai ser aprovado apenas por mim, mas por todos nós da Câmara. E então ele deixa de ser de exclusividade do vereador que apresentou, e ele passa a pertencer tanto ao Legislativo, a todos do Legislativo, como também do Executivo. Porque quem ganha com isso é a cidade. Vereadores, votem em favor deste projeto para garantir a dignidade de trabalho que os comerciantes precisam, que tanto já foram prejudicados, conforme citei. Vale lembrar, a exemplo, vou pegar um exemplo aqui, num shopping. Quando um cidadão, ele abre um empreendimento num shopping, o que acontece? Tem as normas do shopping também. O shopping fala assim, olha, o shopping tem que ficar aberto até 22 horas. Então o comércio do shopping tem que seguir aquelas normas, também funcionar até as 22 horas. Aí vem a prefeitura e fala não. O comércio só pode funcionar até 20 horas. Vamos supor, aparece a fiscalização lá no shopping e obriga o cidadão a fechar o comércio lá no shopping. Se ele fecha, ele não é multado pela prefeitura, mas ele é multado por violar o contrato com o shopping. Se ele não fecha, ele não é multado no shopping, mas ele é multado pela prefeitura. Olha que situação. Então, senhores, estou falando tudo isso porque nós estudamos bastante. E a preocupação disso é exclusivamente em tentarmos resolver o problema do comércio. E nós temos a oportunidade hoje de votar e resolver tudo isso. Finalizando. Diante de todo exposto, votarei sim em favor deste projeto de minha autoria. Peço que reavaliem tudo que citei, tudo que demonstrei. Não confie exclusivamente nas suas interpretações que ouviram. Chequem com mais profundidade. E se esse projeto for aprovado hoje, ainda terá a segunda oportunidade. Se lá na frente os senhores entenderem que, olha, deve ser rechecado, reavaliado, ou algo tem que ser mudado também no que eu apresentei, tenha liberdade para apresentar emendas, mas não permita que o comerciante continue sofrendo com essa preocupação. Cada dia de trabalho sem a devida autorização é preocupante. Não pense que não é, porque é. E os comerciantes já sofrem muito porque eles trabalham de sol a sol, inclusive domingos e feriados. Só Deus sabe, não tiram férias. Como é difícil a vida do empresário, do comerciante.